Eu sou Amanda Oliveira, acadêmica do Bacharelado em Ciências Musicais na Universidade Federal de Pelotas, e vou apresentar um recorte da minha pesquisa, O Feminino na Crítica Musical de Oscar Guanabarino, discurso sobre mulheres concertistas na Belle Époque brasileira. E esse recorte propõe uma discussão acerca das concepções de Oscar Guanabarino que diferenciariam performances de homens e mulheres, gerando assim o que seriam características de interpretações femininas e masculinas. Isso se dará a partir da análise das críticas aos concertos das pianistas Gemma Lusiani, Ophélia Isaacson, Mademoiselle Moleverrier e Guiomar Novaes, publicadas na seção Artes e Artistas do jornal O País. Oscar Guanabarino foi um importante crítico de artes na cidade do Rio de Janeiro, especialmente de música, tendo escrito para os principais periódicos cariocas por cerca de 50 anos. Ele é considerado, tanto pelos seus contemporâneos quanto por alguns pesquisadores, o fundador da crítica musical especializada no Brasil. E a atuação do crítico abarca a transição entre os séculos XIX e XX, período marcado por mudanças significativas nos papéis atribuídos às mulheres. Antes restritas ao círculo doméstico, é na segunda metade do século XIX que se observa uma mudança gradativa na atividade musical feminina, como a intensificação pública de mulheres musicistas e, em especial, abre aspas, a presença de várias pianistas mulheres, formadas no Brasil ou no exterior, fecha aspas, como apontam Freire e Portela. Entretanto, a ocupação de novos espaços pelas mulheres e o incipiente tema da emancipação feminina não significou a eliminação de costumes e preconceitos tradicionais, como aponta Nedel. Costa e Nardi argumentam, a partir de teorias da psicologia social, que o preconceito, atitude tanto negativa quanto positiva, se fundamenta em estereótipos presentes em determinadas culturas e épocas, abre aspas, que muitas vezes servem para justificar e manter desigualdades sociais, fecha aspas. Por sua vez, abre aspas, o estereótipo se refere justamente a essas qualidades percebidas que supostamente refletem um indivíduo ou grupo. Fecha aspas. Além de pautar as leis e os costumes, os estereótipos de gênero tinham respaldo na ciência, para a qual a mulher era um ser naturalmente frágil, sensível e submisso. Ao mesmo tempo, qualidades negativas como a amoralidade também eram entendidas como características naturais do sexo feminino. Essa ambiguidade transformava a mulher em um ser, abre aspas, moral e socialmente perigoso, devendo ser submetida a um conjunto de medidas normatizadoras extremamente rígidas que assegurassem o cumprimento de seu papel social de esposa e mãe, fecha aspas, como aponta Engel. Tendo em vista a complexidade que envolve as relações de gênero e o fato de que a historiografia tradicional pouco elucida questões referentes à atividade musical das mulheres e sua recepção, como aponta Mônica Vermes, o recorte de gênero nas críticas musicais de Oscar Guanabarino, além de ter o potencial de resgatar a memória da atividade das mulheres, da atividade musical das mulheres no país, mais especificamente no Rio de Janeiro, ela possibilita os seguintes questionamentos. Quais estereótipos de gênero estão presentes nesses textos? Como esses estereótipos são empregados no discurso e em que grau influenciam as avaliações do crítico? As análises aqui presentes propõem um diálogo com a teoria de Lucy Green, que constrói sua argumentação a partir da diferenciação entre os conceitos de sexo enquanto características biológicas de homens e mulheres e gênero enquanto construções sociais de masculinidade e feminilidade. Sendo que existe uma dificuldade de desassociação desses conceitos no discurso, pois apesar das características atribuídas aos gêneros não serem exclusividade de determinado sexo, historicamente constituiu-se uma ligação quase indissociável entre sexo e gênero, de maneira a esperar-se que homens e mulheres tenham comportamentos masculinos e femininos, respectivamente. Então, nesse contexto, onde os estereótipos pautavam as leis, os costumes e tinham respaldo na ciência, é possível observá-los também nas críticas do Oscar Guanabarino. Na crítica ao primeiro concerto da pianista italiana Gemma Lusiani, no Rio de Janeiro, é possível observar a associação entre sexo e gênero em seu discurso, ao destacar que, abre aspas, falta-lhe talvez a impetuosidade varonil, a bravura, fecha aspas. Guanabarino usa a figura de Arthur Napoleão, pianista português radicado no Brasil, associada às qualidades que se relacionam com o ideal de masculinidade.
e como uma espécie de compensação, afirma que Lusiane, abre aspas, tem o idealismo apaixonado da mulher, que sente esse quê indescritível da música moderna, fecha aspas, reforçando a ideia de, abre aspas, mulheres, coração, sensibilidade, sentimentos, fecha aspas. Perrault, Apud Engel. Já na crítica ao segundo concerto da Gemma Lusiane, apesar de afirmar que ela estaria inscrita entre os pianistas da Ordem de Thalberg, Wallace e Arthur Napoleão, que eram pianistas de destaque no período, a linha de raciocínio do Guarnabarino aponta para o fato de que execuções de homens e mulheres nunca estarão equiparadas. Ao referir-se às mulheres como sexo frágil, dizendo que são, abre aspas, sempre mais nítidas nos passos graciosos, nos burilados de delicadeza tênue, nas doçuras e meiguices dessas mil futilidades que se agrupam, fecha aspas. Ou mesmo porque, abre aspas, também eles, homens, não são capazes de cantar mais apaixonadamente sentidos do que as mulheres, os estereótipos de gênero são cristalizados. E essa diferença entre performances de homens e mulheres é colocado de forma mais explícita na crítica à pianista Ophélie Saxon, onde ele afirma que, abre aspas, é fácil, na maioria dos casos, conhecer quem toca um instrumento. Chama-se a isso a fisionomia característica do virtuose. Ninguém erra quando afirma que um piano está sendo vibrado por um homem ou por uma senhora, por uma criança ou por uma senhorita, mas em se tratando dessa pianista que nos encheu de encanto e de flores ontem no seu recital, ninguém acertará se não a vir sentada ao piano, porque o seu tocar é masculino e sua interpretação nada tem de feminino. Fecha aspas. Apesar de reforçar que existe uma diferença entre os sexos na performance, o Guarnabarino aqui dá um exemplo de que na interpretação é possível a dissociação entre sexo e gênero, entre sexo e o seu gênero atribuído. Entretanto, ainda que não tenha se aprofundado na questão, pode-se constatar que mesmo no caso da ruptura com os estereótipos da feminilidade, o binarismo de gênero foi reforçado. Outra qualidade conferida a Ofélia foi a acentuada individualidade, propriedade que no cenário, abre aspas, homens, cérebro, inteligência, razão lúcida, capacidade de decisão, versus mulheres, coração, sensibilidade, sentimentos, fecha aspas, Perrault, Apud Engel, essa característica aproxima do ideal de masculinidade, o que se aplica igualmente a Mademoiselle Maulevrier e seu caráter pessoal, ou a inteligente senhorita Guiomar Novaes, as quais também apresentam características interpretativas tidas como masculinas. Sobre a pianista francesa Mademoiselle Maulevrier, que, abre aspas, imprimiu seu caráter pessoal, fecha aspas, num programa composto de Beethoven, Debussy, Granados, Ravel e Chopin, abre aspas, interpretando de modo completamente fora do comum e diferente das tradições vulgarizadas pela maioria das nossas pianistas, fecha aspas, afirmação que aparenta versar sobre um problema das mulheres pianistas. Entretanto, quando se lê outras críticas que ele cita nessa mesma crítica, a exemplo da crítica a Nininha Veloso Guerra ou a Zélia Aldra, percebe-se que o Guarnabarino está tratando de um problema educacional mais amplo, que mesmo assim não deixaria de atingir a maioria das mulheres pianistas, como ele mesmo diz. Mas voltando às questões de interpretação, sobre a Mademoiselle Maulevrier, o crítico afirma, abre aspas, seu temperamento artístico não tem nada de feminino. É um homem e forte, ardente e impetuoso, fazendo cantar o piano com toda a sua sonoridade, sem o sentimentalismo doloroso que muitos tomam por expressão. Fecha aspas. Já na crítica a Guiomar Novaes, o crítico afirma que esta apresentaria características do ideal de execução feminina postuladas na crítica a Gemma Lusiane, tais como o seu cantar deliciosamente, abre aspas, pois meigo e suave é o som que ela obtém do piano, parecendo a quem acompanha o seu dedilhar que esse efeito provém do fato de ser o teclado acariciado pelos seus dedos enquanto executa um trecho melódico, fecha aspas. Entretanto,
Diferente de Gemma Lusiani e sua, abre aspas, construção débil, delicada como Chopin, lutando contra o embaraço das mãos pequenas, fecha aspas, na execução de Guiomar, abre aspas, percebe-se a sua força nos dedos quando articula, nos braços quando ataca os acordes e em séries, nos pulsos quando desfere passagens e oitavas ou faz o staccato forte, fecha aspas. Ao destacar a sua, abre aspas, interpretação distinta, séria, vigorosa, cheia de convicção, impetuosa ou violenta, fugaz ou terna, melancólica ou apaixonada, e tudo isso animado por essa força oculta e inexplicável que desperta no auditório os mesmos sentimentos que na intérprete, fecha aspas, o Guanabarino contrapõe estereótipos de gênero, de ambos os gêneros, que culminam no dualismo, abre aspas. Por esse programa, sentíamos os efeitos de maravilhosa execução feminina para dentro em pouco termos a revelação de um pianista másculo. Fecha aspas. Nessa mesma crítica, ao descrever um diálogo com o Coelho Neto, ele compara a Antonietta Miller, que é uma outra pianista, e a Guiomar Novaes. E quando perguntado qual das duas ele prefere, ele diz, pois é fácil, Antonietta Miller é uma grande pianista. Guiomar Novaes é um grande pianista. Então, nesse trecho, pode-se observar que a comparação feita por Guanabarino dá a Guiomar um grau de destaque, pois a distingue de sua classe de mulheres. O que não acontece nas críticas a Ophélia Isaacson e Mademoiselle Maulevrier, apesar do seu tocar e temperamento artístico masculinos, respectivamente. Sendo assim, ao se valer-se de um grande pianista como distinção, percebe-se por parte do crítico uma denotação de hierarquia, da qual infere-se que Guiomar Novaes alcançou uma dimensão superior às suas pares mulheres. Então, como considerações finais, a análise das críticas aos concertos das pianistas Gemma Lusiani, Ophélia Isaacson, Mademoiselle Maulevrier e Guiomar Novaes aponta para algumas reflexões necessárias quanto às questões de gênero na crítica musical de Oscar Guanabarino, embora se reconheça que há outros aspectos a serem abordados e que outras informações possam ser diagnosticadas no aumento da amostragem de seus escritos. Acerca do recorte proposto, pode-se dizer que Oscar Guanabarino apresenta concepções claras a respeito do que seriam características de interpretações femininas e masculinas, já que as mulheres seriam, abre aspas, sempre mais nítidas nos passos graciosos, nos burilados de delicadeza tênue, nas doçuras e meiguices dessas mil futilidades que se agrupam, fecha aspas. Da mesma forma, percebe-se que as categorias de sexo e gênero se confundem em seu discurso, pois, abre aspas, ninguém erra quando afirma que um piano está sendo vibrado por um homem ou por uma senhora, fecha aspas. Todavia, nas críticas analisadas observa-se que a dissociação entre sexo e seu gênero atribuído também é possível e recorrente, abrindo margem, por exemplo, para performances que, abre aspas, nada tem de feminino, fecha aspas. O caso de Guiomar Novaes, em especial, traz particularidades significativas à discussão, pois o crítico se utiliza da contraposição de estereótipos de ambos os gêneros para caracterizar sua interpretação, culminando no dualismo, abre aspas. Por esse programa, sentíamos os efeitos de maravilhosa execução feminina para dentro em pouco, termos a revelação de um pianista másculo, fecha aspas. Esse conjunto de ideias mostra a complexidade que envolve as relações de gênero também na crítica musical de Oscar Guanabarino.